uma gotinha dele, mas é a mesma substância, a mesma natureza, a mesma essência, e ele injeta dentro dessa garrafa, dentro do, entendeu, irmão? Dessa vasilha, que está escura. No início havia trevas, aí você lê aquela narrativa, havia trevas, e ele diz, haja luz, a luz penetra nas trevas, e começa a formar. Como é que os gregos chamavam esse cosmos? Pleroma. Como é que você vai ler aqui na carta aos Colossenses? Aqui, ó, Paulo ensinando quanto a gnose, está aqui, ó. Você lê essa leitura aqui, não entende, ó. Porque nele habita corporalmente, em Jesus. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando você vê Jesus, você vê a Deus humanizado. Mas se você disser que ele estava aqui e deixou o trono vazio, você está enganado. Deus Pai estava lá, meu irmão. Agora esse que está aqui é o mesmo que fez o mundo. É o Deus Criador. Aí muita gente vai dizer que Jesus é o demiurgo criador. Aí tinha escola que dizia que não, Jesus é o demiurgo mesmo, porque ele é o Criador. Olha o que está escrito aqui, ó. Mas Paulo está explicando, ó, estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Quer dizer, ele que criou todas as ordens angelicais, querubins, serafins. Aí tem uns que diz que arcanjo não é uma categoria, mas tem uns que vão afirmar que é uma categoria. Aí vai ter vários estudos sobre isso. Tem aqueles que são as rodas, tá? Roda, aí dá um outro nome, deixa eu falar, que senão vai confundir a cabeça dos irmãos, que não aparece na Bíblia, mas aparece nos apócrifos, tá? Não vai dar uma confusão, mas Ezequiel vê que é aqueles forma de roda, tá? Aí, ó, estes tais perfeitos nele, que é a cabeça, eu já li aqui, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Aí continua aqui, ó. Quando você lê isso aqui, ó, sepultado por eles no batismo, ele também ressuscitado, mas vamos falar, peraí. Aqui, o 15. E despojando os principados e potestades, os expôs. Aí quando você lê isso aqui, você entende que muita lei do Antigo Testamento não foi Deus, o Pai, que ordenou, não. Porque houve administradores, anjos, que era através deles que era dado, e eles colocaram o seu espetáculo. Aí que está o problema. Isso é uma interpretação quando você lê Atos dos Apóstolos. Tem duas passagens que falam sobre isso. Que os anjos botaram o pitaco deles. Aí, ele diz que ele depois das potestades, por isso que muita coisa não vale mais. Está entendendo? Esse negócio de botar o filho na cruz, apedrejar, isso acabou. Por isso que eu citei esse texto, que é o mais, está entendendo? Aí Jesus mostra um outro caráter, porque quando ele vem, ele fala, aí o pai fala assim, ó, leva da vinha, né? Eu mandei isso, eu mandei aquilo, meu servo, aí mandei profeta, no final manda o filho. E eles o mataram. Você pensa que foi só um ser humano romano, judeu, que matou Jesus? Não, foi no mundo espiritual também, tá? Houve uma luta terrível. É muita coisa para se comentar. Mas está aqui, ó. E os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Então esse mundo espiritual foi exposto. Aí quando você lê isso aqui, você entende, tá? Esse mundo que na leitura gnóstica vai chamar de arcontes, né? Aí vai ser debatido. Na verdade, pastor, eu creio porque a Bíblia fala sobre a deidade. Se a Bíblia não falar sobre a deidade, deidade de Cristo, deidade sua de divindade, 100% homem e 100% Deus. A declaração que foi Deus aceita. não deixou de ser Deus em Jesus. Mesmo ali, ele estava em Jesus. O problema todo que você está afirmando que o Deus Pai é o Deus Filho. Isso que está o problema. O problema está aí. Claro. Você não entendeu ainda. Ele mesmo estando em Jesus, eu posso até crer que ele tenha deixado o céu. Em Jesus ele continuou sendo Deus. Esse você ele estava entende. no controle mesmo em Jesus. Não existe nada fora de Deus. Senão você, agora Deus não é Pantel. A natureza não é Deus. É uma criação de Deus. Ele vai criar o cosmos através dele, por ele e nele. Isso que o texto vai dizer aos Colossenses. Através dele, por ele e nele, tudo é criado. Mas quem cria é o Verbo.
o verbo divino, a palavra, mas não é o Pai. Ele não é o Pai é um. É esse que Jesus veio revelar. Ele veio nos revelar o Pai. Aí Filipe, mostra-nos o Pai. Eu estou tantas vezes, porque quem vê a mim vê o Pai. Tudo que passou dele, ele estava tendo também, né? Não, ele estava fazendo não, ali eles não consideravam que Jesus era Deus humanizado. Pode falar, irmão. Ele não considerava. Vamos lá. Céu aberto. Duas pessoas. Isso entende, vê duas pessoas. Não é, meu irmão? Um está ao lado do Pai. Veja o Cristo do lado. É, 4 séculos. 4 séculos de debate e guerra, meu irmão. Mas ele falou isso aqui que é verdade, ó. Porque a Bíblia vai dizer que nem Jesus sabia o dia que ele voltaria para buscar. Só o Pai. Só o Pai sabe. Se ele é o Pai, ele deveria saber. Ó. Ele estava usando o quê? A humanidade, ele não estava usando a divindade, ele estava usando a humanidade. Humanamente ele está usando. Irmão, nós estamos lá. Sendo humano, ele não deixou de ser humano. Ih, irmão. Vamos lá, irmão. Vamos lá, Léo. Qual a página agora? Mas pergunta. Qual é a página? Questionário. Oi? Não, mas ele me ajudou. Porque, ó, irmão, quando um aluno ele tem uma questão, ele não pode sair daqui com aquela questão, ele tem que ser respondido. Embora para a aula, né? Não, mas Olha que questionário, onde estão? quando ela usou a expressão que se perguntaram, mostra-nos o Pai, olha, melhor, quando ela diz assim, que nem ele sabia a data que ele voltaria, ele não estava usando a prerrogativa de Deus, e sim de homem. Como homem ele não sabia, mas por isso que a Bíblia diz o quê? Como o homem teve sede, como Deus ele é o pão da vida, como o homem ele é a água da vida, ele teve sede, como Deus ele é a água da vida, como homem ele é o pão da teve fome, como Deus ele é o pão da vida. Isso fazendo a diferença entre Jesus homem e Jesus Deus. Como homem, como eu e você, a gente não sabe. Satanás, quando levou ele para ser tentado, se você está dizendo que é fácil, ele podia transformar a pedra em pão, mas ele não podia usar a sua deidade divina. Ele estava ali para cumprir o plano de morrer como homem e ressuscitar como Deus, para que o homem entendesse. Então, o tempo todo, Deus estava nele ali, ele podia se manifestar a qualquer hora. Deus não deixou de ser Deus dentro dele, por isso que ele era Deus. Ele não tinha o meu e o teu A espírito. própria morte vicária de Cristo envolve muitas questões, tá? Eu creio nessa verdade, você deixou outra, eu não sei, eu creio nela. Então, por exemplo, mas irmão, aqui vai sair fora da lição, tá? Por exemplo, ó, Vamos lá. por exemplo, morte de seres humanos no Antigo Testamento. Vocês já leram isso? Irmão, quando o Davi na Bíblia também falou assim, Deus, meu, não parar. Homem. Ele não precisa nem. Mas É homem. Mas ele não deixou de fazer milagre. Ele foi de você não fez, então isso não anula outra coisa. Agora, olha só, ele dispôs da sua divindade, tá? Você tinha um hino. Ô, irmão, tinha um hino que cantava assim, ó. Deixou seu trono de glória. Lindo. Ele deixou a sua natureza. Mas depois, deixa eu falar. O indicista, ele. Vamos lá. Vamos lá. Onde nós estamos agora no questionário? Onde nós paramos no questionário? Aonde? 196. Opa, estou indo nesse caminho, cuidado. Vamos lá, irmão. Ó, página 196, vamos lá. Coloque V para verdadeiro e S para falso. João, filho de José e Maria, Salomé, irmão de Maria, é sócio do seu irmão Tiago, de Pedro e de André, em uma atividade pesqueira na cidade de Cafarnaum, na cidade de Naum. Cafarnaum é a cidade de Naum. E aí? É ou não é? Falso. O imperador Constantino consentiu no martírio de João, ordenando que o apóstolo fosse lançado em um tacho de azeite fervente. Miraculosamente o quê? Ele sobreviveu? Como é que foi? Está certo ou está errado isso aqui? Qual foi o imperador? Foi Domiciano. Domiciano. É o segundo Nero da história, tá? É por isso que no Apocalipse ele é a segunda besta. Mas tudo bem, deixa eu falar. Na minha visão. Na minha visão. 3. Entre os discípulos de João podem se destacar Policarpo e Papia. Inácio apareceu. Verdadeiro. Os 3, viu? É verdade? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
4. O entrelaçamento dos assuntos tratados na epístola e no Evangelho, ora para difundir a fé em Cristo, a palavra viva de Deus, que estava desde o princípio do cosmos. Desde o princípio do cosmos, ele que fez tudo, mas tudo bem. João 1. Função do Evangelho de João, ora para certificar e dar veemência ao que foi defendido pelo autor em primeira carta de João 1. Fundação da primeira epístola. Função da primeira epístola. E ora para relembrar aos cristãos tudo que foi ensinado às igrejas. É uma das evidências intrínsecas que confirma a autoria de João. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É verdadeiro. 6. O Evangelho. 5. A motivação. Por ele. A motivação que levou os pais da igreja a não reconhecerem a autoria joanina das epístolas do quarto evangelho, deu-se por causa das diferenças entre os assuntos tratados nessa epístola. É o quê? Falso ou verdadeiro? Falso, né? Pelo contrário, né? Você vê que é o mesmo autor, até o jeitinho de falar, filhinho, né? Sistema assim, o filho do homem, né? Evidenciando que ele é filho de homem, né? Filho do homem. Usado muito em Ezequiel, tá bom? Porque na época de Ezequiel já havia mística, tá bom? 6. O Evangelho e as epístolas de João foram escritas na cidade de Éfeso, em um tempo não muito distante do ano 90 depois de Cristo, tendo em vista o combate que o apóstolo faz às heresias, principalmente ao gnosticismo, que difundia seus ensinos por meio do Evangelho. Verdadeiro. O gnosticismo, que já era antes dos evangelhos, pegou carona naquela religião que estava surgindo. É igual os luciferianos, já ouviu falar deles? Eles vêm nas igrejas e implantam essas membros. Principalmente, né? Às vezes eu vi esse testemunho, por exemplo, tem um grupo chamado Jack Demolay, já ouviu falar? Jack Demolay? Você passa lá de Ramos, vai lá. Jack Demolay. Aí o que é isso? É o jovem maçom. Aí eles são vários grupos, tá, irmão? Tem uns que é o luciferiano. Aí tem uns que entram nas igrejas para tomar tudo. Eles têm, igual aquele negócio do diabo ir lá e fazer uma arruaça. Tipo assim, teve uma reunião no inferno. Aí cada um veio me dizer o que fez. Aí ele, eu provoquei um divórcio, o diabo, muito bem. Aí veio o outro lá, o que você fez? Provoquei uma briga, matou o outro, muito bem, né? Cada um dando seu relato, os demônios. Aí veio um, eu fiz mais que todo mundo. Eu joguei um ônibus cheio de críticos da ribanceira, bati em todo mundo, seu idiota! Você tinha nada que matar crente e morreram salvo, você tinha que derrubar eles. Tá entendendo? Aí o que eles fazem? Eles mandam uma pessoa para a igreja, por exemplo, você sabe que o sexo é livre desse grupo, né? Aí bota a garota bonitinha na igreja, ela se veste igual crente. Aí ela vai para a mocidade, aí tem um garotinho lá, muito espiritual, ela, eu quero namorar com você. Aí você, né? Contigo aconteceu isso? Aí ele, eu não posso, quero, não quero. Aí começa a namorar, daqui a pouco ela dá aquela rasteira nele. Sabia que existe esse tipo de coisa? Sabia, irmão? Eles vêm para a igreja só para derrubar mesmo? Acontece essas coisas, tá? Eles querem tirar a ingenuidade do jeito. Mas o irmão não pode ser ingênuo. A Bíblia não aconselha ninguém a ser ingênuo, tá? Prudente como serpente. Assim como tem os príncipes também, né? Oi? Tem os príncipes também, né? Bem eloquente, lá fala bonita, né? Pode ver, Aí essa ovelhinha lá do cara. Palavra, né? Eloquente, né? Só fala com aquela ovelha, né? Isso mesmo. Maior decepção, né? Vamos lá então, vamos continuando. Onde toma agora? Agora, irmão, vou pedir o outro irmão para ler para mim, para descansar um pouquinho a voz, vai. Preencha as lacunas abaixo. Quem pode ler para mim agora um pouquinho? Preencha as lacunas abaixo. 1. A primeira epístola de João não sofreu duras críticas como ocorreu com o texto da segunda e a terceira epístolas. Tudo isso por conta da aplicação dos critérios da canonicidade. 2. O
testemunho do Espírito Santo e dos pais da igreja fizeram com que ela passasse por todos os obstáculos, fosse incluída no sagrado e chegasse até os dias de hoje intacta doutrinariamente. 3. Atanásio de Alexandria Elaborou o cano do Novo Testamento com seus 27 livros. Como hoje conhecemos, que lá incluía Os três epístolas. a lista de Atanásio foi referendada pelos concílios de Hipona e Cartago. Ô, irmão, só vou dar uma pausa aqui, ó. Aí você vai ver uma diferença, concílio e dieta. Você vai ler no livro de história, dieta tal. Teve muito na época de Lutero. Dieta, o que é isso? Não é dieta de comer não, não é comida não, tá? O termo concílio é conciliar, reconciliação, tá entendendo, irmão? Quando você quer reconciliar a igreja que ela está se dividindo, então você faz um concílio, tá? Tem sínodo, né? Tem concílio, tá bom? O sínodo já é para escolher. Agora a dieta é quando o poder temporal ele faz parte da reunião. Por exemplo, se você reunir a igreja, e no caso do concílio, olha só, o concílio de Constantinopla, ele foi mais uma dieta do que um próprio concílio, porque o imperador estava no meio. Embora ele não se meteu diretamente, mas indiretamente se meteu. Então o poder temporal estava presente. É uma dieta. Está entendendo, irmão? E quando é um concílio, é só entre os irmãos, tá? Não entra o poder temporal no meio, não. Tá bom? Pode continuar. 4. A canonicidade da Epístola de Judas foi muito questionada em decorrência da citação de passagens extraídas de livros considerados apócrifos, Não canônico. E também por Judas não ser apóstolo. 5. Com relação a Apostolacidade. Judas não participou ativamente do ministério de Jesus, tanto que não foi contado entre os apóstolos. mas nada o impedia de ouvir as palavras do 6. O reconhecimento canônico da aconteceu em 393 d.C. no concílio de Hipona e foi referendado o Novo Testamento como o conhecemos hoje no concílio de Cartago em 397. Esquecendo aqui do assento. Capítulo 3. Uma irmã agora para dar uma voz feminina. Pode ficar à vontade. Conteúdo e objetivo das epístolas de João. Associa a primeira coluna com a segunda coluna. 1. A primeira epístola universal do apóstolo João tem como objetivo... Não, faz o contrário. Tu lê do outro lado. Aí você bota a resposta, o pessoal bota a resposta, vai lá. Tá. Lê A. A característica fundamental daqueles que andam na luz. 2. 3. Aí tem B. 3? A é 3. Tá. Agora B. B. O mais coerente e teológico é afirmar que o apóstolo endereçou a sua segunda epístola a uma igreja local e a seus membros. 6. Isso. C. Os ataques efetuados por falsos mestres que não participavam da igreja. 4. D. Ideais de moralidade, santidade, verdade e amor. E. Gaio, Diótrefes e Demétrio. 7. F. A observância e permanência dos preceitos da palavra de Deus, encontrando corações receptivos, possibilitam que o homem seja aperfeiçoado. G. Combater os falsos ensinos disseminados pelos pseudomésticos do gnosticismo e defender a doutrina já anteriormente apresentada pelo Evangelho. Agora o 4.
a teologia das epístolas de João. Então, está vendo, irmão? Entra para a parte teológica, tá? A parte teológica, ela não é aquela parte doxal não, tá? Aquela parte de apresentação, né? Não tem essa parte de doutrina simples, tá? Ela tem um gozo mais específico, esclarecer alguma coisa, tá bom? Coisa mais profunda, né? Mais profundidade. Por isso, irmão, que tudo tem camada, tá? Tem camada. A Bíblia, quando você lê, primeiro você lê ela no sentido literal. Depois você vê se ela tem um sentido alegórico. Por fim, simbólico, tá? Os símbolos resumem muita coisa. Mas se você for diretamente no símbolo, e você não vê primeiro se é a parte literal, você pode estar aplicando a palavra de forma errada. Eu estava até explicando isso aqui terça-feira na igreja. Tá bom? Formas errôneas de interpretar a Bíblia. Você só faz a leitura desordenada, interpreta errado. Tá bom? Até naquela questão de Tiago, né? Deus não atenta a ninguém. Aí nós falamos até aqui, se lembra? Deus botou a árvore do bem e do mal, que o homem caía, era um buraco, era para testar o homem? Não. No tempo certo o homem ia saber tudo. O homem estava em constante aprendizado. Não era tempo, só que ele meteu a mão antes da hora. Não mexe na geladeira, mexeu na geladeira antes da hora. Aí entrou a desobediência, a questão foi essa. Não é que Deus botou ali para testar o homem, porque tem teólogo que ele vai dizer que Deus botou para testar o caráter. Eu já não sou dessa linha, tá? Eu dou a minha linha e dou as outras. Mas no final todo mundo concordou. Não, realmente. Porque tu vai bastando em versículo e vai fazendo a montagem teológica, aí você deixa que Deus não atenta ninguém, Deus não tenta. Ali no tempo certo nós é julgar os anjos. Aí nós vamos entrar até terça-feira agora, que eu estou com o livro do Lourenço Osso, O Plano Divino através do século. Aí eu estou em cima dele, ele não conhece esse livro? Aí fala lá, eras criativa. Ali apresenta-se a terra reconstruída, e não construída do nada. É a reconstrução. O Éden está sendo reconstruído. Aí eu expliquei o primeiro das pedras, né? Onde Satã existia e tal, e passeava. Depois eu mostrei o vegetal, que é até melhor. Eu até expliquei, porque o outro, imagina, irmão, você entra nessa sala aqui, cheio de pedras adornadas, pedra preciosa, ouro, prata, né? Aí você entra e fica encantado, né? Oh! Beleza, maravilha, né? Aí a moça entra de novo, oh! Aí no terceiro dia, oh! No quarto dia, oh! Daqui a pouco, já sei, já ouvi aquela ali, já enjoou. A mesma, né? Anos a mesma decoração, enjoa. Milênios, né? Aí você entra no paraíso um segundo, vegetal. Um dia uma árvore está folha seca, amanhã está com flores, está entendendo, irmão? Há uma renovação constante do panorama, da visão, do cenário, entendeu? Da fotografia. É uma coisa linda que Deus fez, irmão, paraíso terrestre. Melhor. Foi pior não, foi melhor. Aí vai dizer que foi o Demiurgo que fez isso? Para com isso. Está entendendo? É não ver beleza na criação de Deus, que ele vê tudo ruim, a carne não presta. Então, nem reproduzir, vamos reproduzir. Não vamos casar não. Morre e vive, e morre você também vive. Porque a carne é do mal. Ou então aquele outro grupo. Não, pode fazer de tudo, que esse pecado não existe. Aí eu até dei aquele exemplo, né? Daquele grupo que fazia aquilo. Está entendendo? Coisas terríveis. E tem até hoje, tá? Tem cada grupo. Vai continuar, vai. 4. Teologia da Epístola de João, vai lá. Pode ler? Pode? Assinale-se para correto e para errado. Ou a apologia joanina decorre da presença de falsos mestres que negavam veementemente a encarnação de Cristo. Certo? Ó, isso é um dos tipos de gnóstico, tá? Tem pelo menos grandes 4 grupos que divergiam em tipo de pensamento, tá bom? Mas tinha as suas escolas gnósticas. Tem até hoje, tá? Vai, continua. 2. Os gnósticos, os céticos, influenciados pela filosofia grega, acreditavam que a matéria era boa e que jamais o espírito, que era mau,
poderia ter contato com o mundo material em encontro comum chamado Cristo. Errado. 3. João enfrentou mais diretamente a doutrina gnóstica de Serinto, que afirmava que a matéria era boa. Errado. Serinto, pastor, você. Errado. Serinto. Mas ele também falou no começo também, uns bispos de igreja, deu problema também, tá? Marcião, ele, uma turma grande. Porque, irmão, no começo, os apóstolos morreram. Aí tem a tradição apostólica. Você vai ter duas tradições, a apostólica e a chamada do Espírito Santo. Vamos dizer assim, tá? Que eram os místicos. Está entendendo, irmão? Então, por exemplo, tem que ter uma ordenação. Eu defendo que eu não posso dizer que eu fui chamado para ser pastor e me declarar pastor. Eu tenho que receber a transmissão de imposição de mão. Por isso que a Bíblia fala, ó, eu não vou voltar de novo a ensinar isso, né? Sobre imposição de mão. Está na carta de Pedro, né? Falar de novo sobre imposição de mão, de batismo. Eu não vou voltar a explicar sobre nada. Não foi a carta aos Hebreus? Carta aos Hebreus, né? Agora me embolei, se é Tiago, Hebreus, aí vai me. Uma dessas cartas que nós lemos aqui. Eu não vou voltar de novo aos fundamentos da doutrina, sobre imposição de mão, sobre batismo. Não tem passar disso? Porque, irmão, só pode ser ministro que recebeu unção através da mão. Tem que passar a mão de orando e unção, senão não vale não. Se não tiver quem te unge, irmão, acabou. O chamado sobre tudo. O chamado, mas tem que ter a transmissão apostólica. Essa é a diferença de um grupo que se dizia ser inspirado pelo Espírito Santo. Aí vai viver de acordo com a sua revelação. É o que mais tem por aí hoje em dia. Eu sou... não quero nem falar assim. Tem alguma pastora aqui? Tem pastora, irmão? Entendeu? Tem alguma pastora aqui? A irmã é pastora aí? Não, né? Tem não, né? Sabe por quê, irmão? Tem grupo aí que alimenta isso na cabeça da pobrezinha. E aí ela fica na cabeça, eu sou pastora. Eu sou rejeitada. Porque tem umas que ficou assim comigo, né? Esse irmão não gosta de pastora. É baixista. Eu conheço uma pastora, ela é de uma igreja. Ela tem uma igreja, né? Foi consagrada pastora, acabou na ministério dela. Ela foi numa igreja para pregar. E ela falou que ela ficou muito constrangida. Simplesmente as pessoas lá do nada pegaram ela no altar. Ela nem era da igreja, só foi pregar lá. E um dia ela apóstola, ela foi Zane. Aconteceu comigo. Primeiro que eu era um banho de 5 litros de óleo. Sou pai. Quando eu fui embora, meu cabelo tudo. Ué, do nada? Ela falou, nem esperava aquilo. Aí ela falou que tanto que ela nem toma isso pra ela. Porque Deus nunca falou nada com ela. Tanto toma aquilo pra ela. Um dia pra não falar pra ninguém isso. Porque eu fui assim, eu estava sentada orando. Quando eu vi, sabe, pegando pelo braço dele, ela não repente. Daqui a pouco me ajoelhar ela sem entender nada. Tomou-lhe um banho de óleo. E aí as pessoas metendo a mão em cima dela e ungiram ela. Nem ela sabe como isso aconteceu. Tanto que ela nem usa esse termo de apóstolo. Quem é dessa igreja, quando encontra ela, fala, ele é apóstolo. Mas ela não fala. Porque foi assim, do nada. Pessoas totalmente estranhas numa igreja que ela foi só pregar. Essa aí foi surpresa mesmo. E aí, Irmão, você é uma aposta, hein? Oi? Eu tô feliz. Meu irmão, pior, O Senhor, Deus me viu, chegou lá e me ungiu. Olha, não, e quando a pessoa é ingênua e acredita, irmão, aí fica, não, eu sou pastor, porque Deus me chamou, eu fui no monte, o vaso botou a mão sobre mim. me ungiu, já sou. O próprio Deus me ungiu, o poder é maravilhoso. Nem pessoa que ama comigo. Sou por Deus, não sou pelo homem. Não, irmão, a escolha acontece nos dois níveis. Ó, que foi ligado na terra será ligado no céu. Que é desligado no céu será desligado na terra. Automaticamente, a gente que está morto nos altares, daqui a pouco acontece uma coisa que ele está fora da igreja. Ele não continua. Já viram, irmão? A pessoa mesmo sai. Ele está ali bonitinho, você não dá nada. Daqui a pouco vem uma coisa aqui, bota ele lá fora. E tem aqueles que é o contrário. Né, irmão? Estão desligados aqui. É isso? São desligados aqui. Porque é coisa invisível, né? Continua. 4. A doutrina sobre a humanidade de Jesus Cristo. Ele deve ser reconhecido em duas naturezas, inconfusa, imutável, indivisível e inseparavelmente.
sendo que a distinção das naturezas de modo nenhum é eliminada pela união, mas antes a propriedade de cada natureza é preservada, e ambas concorrem numa pessoa e numa substância, não partida ou dividida em duas. Foi referendado no Concílio de Calcedônia em 451 a.C. Tá vendo, irmão? Ó, é quarto século ou quinto século. Aí, irmão, é o quarto. Eu expliquei isso aqui outro dia. Ó, 451. É o quarto século ou quinto século. Ele falou? Foi? Você falou? Ah, tá, foi ele. Tá bom. Gabriel. É o quinto. Ó, esse debate, para declarar a natureza dele, levou 5. Porque você tem que entender a natureza dele. Porque eles estão procurando saber, irmão. Está entendendo, irmão? Você tem que saber explicar a sua fé. Por isso que a Bíblia fala, quando alguém perguntar a sua fé, você está apto para responder com certeza. Não é responder gaguejando, não. Tem, irmão, ó, responde olhando para o lado, responde gaguejando, abaixa a cabeça, porque não tem certeza. É olho no olho e fala. A resposta correta? Correta? Ele é Deus. Mas não é o Pai. Para quem vê ele, vê o Pai. Ele é Deus. Vai lá. 5. O intuito de João ensinar sobre a humanidade de Cristo foi não somente para contestar ou induzir, como também para inflamar a esperança dos cristãos sobre a eternidade. Certo? 6. Na segunda vinda de Cristo, para os crentes que fielmente serviram a Jesus, saem sem se inclinarem para as tentações pecaminosas, não serão transformados, mas gozarão da mesma natureza de Cristo. 7. A tônica do ensino joanino sobre o amor é que os filhos se amem reciprocamente, sem qualquer distinção, diferentemente como faziam os gnósticos, iluminados. Verdadeiro. Agora o 5. Agora deixa uma irmã. Uma irmãzinha aí. Irmãzinha não. Que isso? Irmãzinha está diminuindo. Uma irmã, por favor. Assinar a alternativa correta. Vai lá. Uma irmã. Capítulo 5. A Epístola de Judas. O Tratado da Fé Cristã Genuína. Assinale a alternativa correta. 1. O autor da Epístola de Judas é Judas, irmão de Tiago. Letra B. 2. A Epístola de Judas possivelmente foi escrita em Lá no século I depois. 3. As duas regiões que possivelmente receberam as epístolas de Judas foram Ásia Menor e Antioquia. Ásia Menor e Antioquia. 4. Em quantas partes podemos dividir o conteúdo da epístola de Judas? 4. 5. O irmão, só tem um detalhezinho na 3. Lá no gabarito está a letra A, tá? Eu fiquei muita dúvida no jogo. Ah, Eu entendi várias O livro vezes, tá. mas aí já dá para. Eu achei Ásia Menor e Antioquia. Porque a Ásia Menor, Só que no primeiro versículo, ela não é próxima a Antioquia, não, tá? Embora existiu muitas Antioquia, tá? É bem distante, tá? Agora a Bitínia aqui é perto. Mas Betina não estava falando para essa passagem, não. Como é que está no livro? Vai lá. Essa aqui. Qual página? Não faz, não. É, mas olha só, no gabarito, Várias vezes Da letra A. na resposta. o problema todo é você não botar como eles querem. Chega lá, tá errado.